Olá! Olá, Boa noite! boa noite, Boa Juliana. noite, Márcio. Boa noite a todos que estão nos acompanhando mais uma vez, mais uma live. E mais uma vez eu quero agradecer você, Márcio, por ter aceitado fazer esse bate-papo com a gente e esse tema tão importante, tão interessante, que não vai ficar só hoje, não tem como começar e encerrar hoje, né? Maria Madalena tem muitas coisas É ainda para a gente impossível. aprender, conhecer, e aí e tem muitas curiosidades, porque lendo sobre Maria Madalena, você vai querendo saber cada vez mais sobre essa mulher, né? E aí eu quero já começar cumprimentando as pessoas, Márcio. Então, antes da gente começar de fato no assunto em si, quero cumprimentar as pessoas que estão entrando. Ronaldo Alves, obrigada, Ronaldo, por participar. Boa noite. Laura Santo, boa noite, Laura. Sara Costa, olá, boa noite. Obrigada pela participação. Rosana, a Rosana também está participando com a gente. E está entrando as pessoas, estão entrando. Então, assim, no decorrer da nossa conversa, a gente vai cumprimentando e vai parando um pouquinho, vai cumprimentando quem vai entrando. Eu tenho, assim, a minha internet está meio atrasada, mas a gente dá conta. José Neves, boa noite, obrigada pela participação, José. É, Então, mais um café, Paulo. Boa noite, Paulo. Obrigada pela participação. Mais uma vez, um café com prosa, né? Online. Ainda nós não estamos podendo fazer os nossos cafés presencialmente. E como eu já falei da outra vez, são vários assuntos. Boa noite, Natália. Boa noite, Cláudio Fernandes. São vários assuntos que a gente trata nessas lives de sexta-feira. Então, tem assunto sobre servidores, sobre saúde, sobre educação, sobre segurança pública, enfim, já foram vários assuntos e nós tivemos, o Márcio já esteve conosco, que nós falamos sobre as mulheres na época de Paulo, né? E da importância das mulheres na época, a época para a evangelização. E agora, uma mulher que saiu da. Que as pessoas têm. Oi, Lúcia, minha prima de Teresópolis participando. Obrigada, Lúcia, pela participação. E hoje a gente vai falar sobre Maria Madalena. Já foi um compromisso da outra live e falar sobre Maria Madalena. E hoje é uma data também interessante, importante. 14 anos, claro que é outra Maria, mas eu não posso deixar de falar. Hoje faz 14 anos da Lei Maria da Penha, né? Que é uma lei importante para as mulheres, uma lei ainda que está cada vez sendo aprimorada, mas uma lei que já ganhou prêmios pela sua completude. Não sei se existe essa palavra, mas pela sua proposta, porque a lei em si, ela atende várias questões relacionadas à violência. Não é uma lei que trata só da punição, mas também é prevista em lei a parte de acolhimento às mulheres, aos filhos, tem toda uma parte, a parte psicológica, a parte prevê a questão financeira, enfim, é uma lei de fato que ganhou prêmio por conta dessa completude da lei. E eu não poderia deixar sobre esses 14 anos da Lei Maria da Penha. Então, nós vamos falar sobre Maria Madalena, que é uma mulher, que foi uma Legal. mulher, né? Que eu estou escutando um retorno aqui, não sei se é impressão minha, mas eu estou escutando um retorno estranho aqui não sei se é o volume. Vou ver aqui, peraí. Não sei o que está acontecendo aqui na internet, mas aí, ó, desliguei. Oh, meu Eu Deus. vou virar Você está me vendo, para Márcio? poder conversar. Tô, só que tá de lá. Ai, Agora tá bom. sim. Eu não vou mexer, não. Eu não vou mexer, porque se eu mexer ainda vai dar errado. Bom, enfim, nós vamos falar sobre Maria Madalena, porque, Márcio, é, tem um decreto, né? Houve um decreto do Papa Francisco que elevou a memória de Maria Madalena, né?
elevou a memória de Maria Madalena a uma festa litúrgica, né? Com a mesma honra dos apóstolos. Isso é muito significativo para nós mulheres, né? E mulheres católicas, mas mulheres em geral, porque tem um significado importante, eleva a condição da mulher dentro da Igreja Católica, de, como nós conversamos da outra vez, na outra live, como serviço e como ela colocando como serviço, de fato, até mesmo uma diaconisa, de repente, né, num lugar onde hoje as mulheres não têm vez. Isso é um processo, a gente sabe, né? Mas eu acho que já foi um grande passo, uma grande abertura do Papa Francisco em relação a isso, né? Então, eu acho, falar sobre Maria Madalena, hoje, nos 14 anos de Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, essa live, onde tem várias mulheres acompanhando, eu acho que é bem significativo. Então, eu agradeço você pela disponibilidade, Márcio. E vamos lá. Bom, vamos começar então, né? Daqui a pouco eu cumprimento as pessoas que entraram, mas vamos lá, vamos começar. Quer cumprimentar o pessoal? Eu já cumprimento aqui, muito obrigado aí pela participação, pessoal que está acompanhando aí, né? Se quiser aí, porque eu não tenho aqui como acessar o nome aqui, você... Então, a Natália vai ter que mandar, passando o nome para mim, Natália, porque eu também aqui, minha internet hoje não está muito legal, e eu também não tô meio com tô meio estranha aqui com essa internet. Mas eu aqui, ó, vou tentar falar aqui o que eu tô vendo. Eu cumprimentei já algumas pessoas, mas a minha internet não está muito. Carlito Antônio. Ixi, meu Deus do céu, aí, ó. Carlito Antônio Moreira. Regina Pimentel. Olha lá, gente, eu estou mexendo aqui. Tá... Gente, eu tenho que sair. Não vai dar certo, não. Eu tô mexendo aqui, eu tô ouvindo minha voz. Tá aqui, ó. Rosana Alvarenga. Olá, boa noite, professor. Aluna. Rosana, aluna. Quem mais? Paulo Fernandes. Val Matos, boa noite, professor Márcio, boa noite a todos. Boa noite, Val. Karina Kelly, obrigada, Karina Kelly, pela participação. Durcileia Guimarães, boa noite, professor Márcio, vereadora, obrigado, boa noite, aluna do Márcio. Regina Pimentel, a paz de Jesus, Márcio, boa noite, Regina. Boa noite, galera. Paz de Jesus, Márcio. Silvinha, boa noite, vereadora, boa noite, Silvinha, obrigada pela participação. O que mais? Carlitos Moreira, boa noite, mestre. Obrigada pela participação, Carlitos. Com certeza vai ser uma aula para todos nós, porque só de conversar um pouquinho com o Márcio, a gente já quer ouvir mais, né? Regina Célia, boa noite, está assistindo conosco, boa noite. Isabel André, boa noite, obrigada pela participação. Matheus, dando boa noite. Fernando, boa noite, Dodo. Fernando Ramos, obrigado pela participação. Juliana Henrique, obrigada, Juliana, pela participação. Tieko Takahashi, obrigada, Tieko, boa noite. Obrigada pela participação, um abraço. Eduardo Lima. Regina Pimentel é da paróquia Nossa Senhora da Guadalupe. Luciana Mota. Oi, Lu. Obrigada pela participação. Sensacional. Boa noite, Aninha. Tem bastante gente entrando, então vamos cumprimentar e depois a gente segue o fluxo. Rodolfa. Boa noite, Rô. Obrigada. Juliana Gonçalves. Boa noite, Ju. Boa noite, vereadora e teólogo Márcio. Boa noite. Então vamos lá, Márcio. Vamos dar início aí à nossa conversa sobre Maria Madalena e o que é isso que o Papa, então, fez esse decreto. Fala um pouquinho isso e começa falando da Maria Madalena. Ok, vamos iniciar, então, pelo decreto, né? O decreto foi de 2016, no dia 3, né, de julho de 2016, decreto foi manifestação da vontade do Papa Francisco de elevar essa memória, que era uma memória litúrgica, né, à categoria de festa litúrgica. Então, foi elevada à altura, digamos assim, dos apóstolos, equivalência, né? Isso aconteceu no dia 3 de julho de 2016. O cardeal Robert Schara, né, que é da Congregação para o Culto, ele assinou
e então foi editado, né, foi publicado, melhor dizendo, esse decreto. Aí, se alguém procurar na internet, acha lá, digitando apostolaram apóstolo. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Apostolaram apóstolo, tanto para o decreto como para a carta lá, né, que explica e fala sobre o decreto. A carta é do dia 10 de junho, do mesmo ano, aliás, 10 de julho do mesmo ano. Agora, o que aconteceu? Ela foi elevada, com essa festa, a Maria Madalena, então ela passa a ser, a festa dela ser equiparada, né, digamos assim, à altura da festa dos demais apóstolos. Daí eu já explico por que demais apóstolos. Porque ela foi elevada, agora se você ler o texto da carta, você tem que procurar ali para entender aonde aparece a elevação enquanto apóstola. Aparece justamente porque ela foi a primeira a fazer a experiência da ressurreição, segundo o relato dos evangelhos, né? Ela é a primeira a fazer a experiência e a ela, Jesus ressuscitado pede que vá a comunicar a mensagem aos outros irmãos, né? A comunicar aos discípulos, os demais. E como ela vai comunicar, vai anunciar, ela enquadra naquilo que na época era entendido como apóstolo. Apóstolo é o enviado, neste caso, a enviada, e aqui a primeira enviada. E como ela é a primeira enviada, ela tem esse título dado a ela desde, digamos, final do século II, início do século III, com Hipólito de Roma. Hipólito, ele já trabalhava com essa expressão apostolaram apóstolo, ou apóstola dos apóstolos. Ou seja, ela é a apóstola que anuncia aos apóstolos para depois, Juliana, isso é interessante, né? Eles anunciarem. Eu falo assim, não, mas eles também anunciaram, mas se for pela lógica, ela é aquela que primeiro anuncia para eles a mensagem, porque ela faz a experiência do ressuscitado, a gente vai voltar nisso ainda dentro dessa live, faz a experiência do ressuscitado e ela é enviada por Jesus, né? Que pede a ela e ela vai anunciar que ela viu o Senhor, que ela fez a experiência com o ressuscitado. Por isso, apóstola dos apóstolos. Só que, para melhorar, essa expressão, na verdade, se for pegar na parte original, o que ela significa, seria como aquela que está na frente, ou aquela que anuncia os próprios apóstolos. Então, ela acaba ocupando este local. A Igreja do Oriente Ortodoxa coloca em equivalência, usa um termo. Ai, meu Deus. Peraí, Márcio. Peraí, gente. Internet hoje está que tá. Está aqui, está lá, está travando. 1 minuto. 1 minuto para até voltar. Hoje a internet, desde cedo, a internet está com probleminhas. Não sei aí na região de vocês, mas aqui na região eu tive reclamação de outros lugares que a internet. A gente até estava com medo de fazer a live e não fluir do jeito que tinha que fluir. Bom, não voltou ainda. Enfim. Gente, se a internet, já vou avisando, se a internet, a gente vê que a internet não vai ter uma continuidade, nós vamos. Nós vamos. Aí na região de vocês, mas aqui na região eu tive reclamação. Aí, ó. Vixe, tá tudo. Se não tiver continuidade. A internet. Eu vou avisando. Se a internet. Se a internet não tiver uma continuidade do jeito que nós gostaríamos, aí a gente vai ter que marcar uma outra live, um outro dia, porque, de fato, para ficar parando desse jeito, a gente não vai conseguir dar continuidade. Porém, eu vou cumprimentar, então, até ver se consegue a conexão com o Márcio de novo. A Lúcia Helena, a Ivete Duarte, a Cidália Rodrigues, Henrique, Cidália Rodrigues, Henrique Galvão, boa noite. E Denise Viviane, boa noite, Denise. Luciene Brigagão e Maria da Conceição Pereira. Boa noite a todos. Ronaldo Alves Moreira, uma flor para Maria Madalena.
Giane Sabater Rosa, boa noite, tudo bem com vocês? Graças a Deus, tá tudo bem, só tirando a internet que é, a imagem do mar se congelou, de fato. Agora a gente está aí esperando para ver se dá esse retorno. Se a gente não conseguir restabelecer a conexão, se não conseguir fazer com que flua, a gente vai ter que remarcar a live, infelizmente. Tá travando. Travou do Márcio. E eu aqui também, a minha internet entra. Maria Almeida, boa noite. Boa noite, Maria Almeida. Tá realmente complicado. Eu não sei se a gente vai conseguir retornar. Até agora não conseguiu. Vamos dar mais 1 minutinho, 2 minutinhos para ver se consegue a reconexão. Hoje a internet realmente estava ruim desde manhã. Estava um problema. Mas a minha, pelo menos, deu uma estabilizada. Mas a gente teve bastante reclamação sobre a conexão. Ah lá, tá voltando. Você cumprimentou? Aproveitou para comentar o pessoal aí? Cumprimentei. Mas vamos lá, vamos ver onde... voltou, então vamos lá. Você estava falando, da parte dos apóstolos, e que ela foi a primeira a anunciar, né? A ressurreição, né? A experiência da ressurreição. Isso. Então, vamos continuar, aproveitar que tá tudo certo por enquanto. Corre. Então, esse fato de elevar a festa litúrgica já marca, eu acredito, o pontificado do Papa, porque mais de 1.400 anos que aconteceu uma apresentação de Maria Madalena, né, como penitente, né, como a penitente arrependida, né, ou prostituta, né, porque talvez a maioria até entenda nessa perspectiva como relacionada à prostituição, foi relacionada aí ao pecado, e eu vou explicar isso, da onde veio isso, só que em 591, então desde lá, com o Papa Gregório Magno, é que houve essa imagem de Maria Madalena, ela se tornou hegemônica, ou seja, a imagem que se tem, em muitas e muitos têm essa imagem até hoje, é daquela pecadora, né, da prostituta como pecadora arrependida e que é a penitente como exemplo, então, para buscar o perdão dos pecados. E essa imagem vem desde esse lá de 591. Só agora, aliás, minto, deixa eu consertar aqui, a mudança de modo oficial, num documento, digamos assim, pelo magistério, aconteceu agora, mas ela já vem acontecendo aos poucos, Juliana, porque ela acontece, por exemplo, em 1969, logo após o Concílio Vaticano II, que é extremamente importante, né, para a compreensão da teologia a contemporânea, até estimulo a buscarem mais informações sobre esse concílio. Ele, logo após o concílio, em 69, o concílio termina em 1965, há uma mudança no calendário litúrgico. Então, o calendário foi tirado do calendário a associação dela com a pecadora anônima do Evangelho de Lucas, o capítulo 7. Daqui a pouquinho, entrando nos textos bíblicos, eu vou falar sobre isso. O quanto isso foi significativo. Então, aquela imagem dela enquanto a pecadora anônima já foi tirada. Isso lá em 1969. Depois, em 1978, do breviário, né, também foi tirado aqueles termos, adjetivos de penitente, também foi retirado, penitente e pecadora. Então, não consta isso desde quando? Desde 1900, lá vai bolinha. E somente agora, de modo oficial. Quando a gente fala de 1978, nós estamos falando do Papa São João Paulo II, que ele já lidava de um modo diferente com essa situação, querendo fazer uma certa mudança. Talvez a sua assessoria, na época teológica ali, não ajudasse muito nesse sentido, mas ele já vinha buscando aí meios para fazer avançar e colocar ela como essa que faz a experiência, a primeira a fazer a experiência da ressurreição.
Tá. É Bom, porque, na verdade, há todo um estudo que continua tendo para que isso vai mudando, né? Isso para mudar uma concepção também é baseado em estudos e buscando pesquisas, e indo lá a fundo, tendo alguns outros entendimentos para mudar, né? A gente também não pode esquecer que vem como um pensamento da época, por exemplo, daquela época, e veio vindo aquela questão patriarcal, e colocar a Maria Madalena como olhando para aquela sociedade na época, e as coisas vão mudando de acordo com o conhecimento que vai se adquirindo, e, enfim, como que é isso, Márcia? É isso que eu quero entender. Vai realmente estudando, e o Papa vem e vai trazendo outros olhares? É isso mesmo? esse é o processo, né? Contra fatos não há argumento, né, Juliana? A partir do É, momento que se tem a constatação, a prova, se levanta, por isso a importância da ciência, né, dessas áreas, né, das demais ciências aí, no caso a história, por exemplo, na contribuição da arqueologia, isso tudo vai ajudar para poder chegar mais próximo daquilo que realmente era, né? O mais próximo, né? A gente está uhum, distante, né? A distância é muito grande, mas o mais próximo. E falando nisso, então, como que isso acontece, a sua pergunta? Através de muita pesquisa. E por falar em muita pesquisa, para preparar essa live, até você vai lembrar que eu até pedi um certo tempo para ter, né, para ter um gás é. ali durante o mês de julho, para aprofundar um pouco mais, eu contei aí com uma ajuda preciosa da professora, a doutora a Maria Antônia Marques, né, conhecida como Toninha, que ela é da área bíblica, doutora nessa área de ciência da religião, conhece muito dessa área, ela me forneceu um material excelente para ajudar nas pesquisas. Aí consultei também a Maria Clara Bigman, do Rio de Janeiro, ela me enviou uma sugestão de um material lá também precioso, vou falar no final, se der tempo, como sugestão, né? É muito bom a gente poder fazer isso. Andei buscando aí, catando material, o livro que você me emprestou, terminei hoje, 660 páginas, não é brincadeira, não. Uma Mas semana! principalmente o final dele ali, eu gostei demais. Então, essas contribuições, né, falando dessas pessoas, né, no caso, que me ajudaram, são pesquisadoras muito sérias, né, nessa área. Inclusive, tem uma pesquisadora de um livro, né, que trata de Maria Madalena, um dos que eu li, pesquisei, considero um dos melhores para poder indicar, que é também a Vilma Tomasso, que é da PUC São Paulo. Ela também, né, além do livro, ela durante esse mês Maria Madalena, né, vamos dizer que é o mês Maria É, Madalena, o mês sim. passado, gravou algumas lives e tal, e pôde ajudar bastante também a aprofundar um pouco mais. Isso é para dizer da onde a gente busca. São pessoas que há anos, né, estão estudando e pesquisando, e lá, com certeza, no Vaticano, a contribuição vem por meio destes e principalmente destas, né, porque hoje o Papa conta com a assessoria ali, um grupo também de teólogas que ele conta para poder ajudar a avançar esse aspecto aí, principalmente relacionado ao papel, à presença das mulheres, né, digamos, o protagonismo das mulheres na própria igreja. E aí, né, Márcio, fazendo um paralelo com a outra live que nós fizemos, falando das mulheres que nem aparecem tanto, né, mas que foram importantes para a evangelização, a gente consegue até ter um outro olhar em relação a Maria Madalena e ver realmente que tem muito sentido essas novas falas, esses novos conhecimentos sobre a Maria Madalena. Por exemplo, eu também fiz uma pequena pesquisa, não é tão aprofundada, mas aí o assunto eu comecei a fazer, opa, é interessante. Inclusive, eu tinha falado na outra live sobre o seriado da Netflix, né? Sobre Maria Madalena, e me deixou bastante curiosa. O seriado me deixou curiosa em querer saber mais sobre Maria Madalena. Então, provavelmente, eu vou querer. Boa noite, Luiz Henrique. Obrigada pela participação. Luiz Henrique, da Comissão Um Diocesana, um abraço, abraço. Luiz. Assim, faz com que a gente queira conhecer mais de fato a história e aprofundando, e isso vai dando uma força para nós mulheres, assim, no sentido de que
A gente tem um protagonismo, nós somos importantes, inclusive numa das pesquisas que eu fiz, e depois você corrige e pode até corroborar, né? Que Maria Madalena ela foi extremamente importante, até mesmo na parte financeira. Aí depois você me fala se isso é real. Na parte financeira para a evangelização, para a missão de Jesus e dos apóstolos. Ela foi uma das que contribuiu na época, porque na pesquisa aqui que eu tenho, mas aí tem várias correntes, e aí a gente depois tem que ver e peneirando, né? E vendo qual que é a mais real. Mas assim, ela auxiliou na evangelização, porque ela tinha, provavelmente era de família de posses, então ela, conhecendo Jesus depois, ela acabou auxiliando. Mas deixa eu falar uma curiosidade, aí você continua. Mas Travou. Vai ter que voltar, porque travou. nova internet? Voltou. Maria a Madalena, porque ela era de Magdala? É isso? Ou não? Magdala, exatamente. Você quer que eu comece respondendo isso aí? Está com um probleminha na internet da Juliana. Então, Magdala, Maria de Magdala, a cidade, né, fica ali a 6 quilômetros de Tiberíades, no norte da Galileia, né, aliás, noroeste da Galileia, essa cidade conhecida pelo comércio, né, comércio de peixes, não só o comércio, como também havia lá um local para salgar os peixes, naquela época não tinha freezer, geladeira, né, então era feito lá, muito conhecida por isso, e também pela pintura de tecidos. A gente já falou disso de outras mulheres da Bíblia, né? Ligada aí, por exemplo, a Lídia, né? Quando falamos sobre ela, mas também na região de Maria Madalena, ou seja, Magdala, lá também havia esse tipo de atividade. Outra coisa era também a agricultura. Era uma cidade próspera, onde tinha bastante, digamos, riqueza. E Maria Madalena, originária provavelmente, desta cidade, Maria Madalena, então, ela fazia parte dessa realidade, e a Juliana colocou bem colocado, Maria Madalena, ela tinha uma mulher de posses de riqueza, provavelmente, né? Eu não sei se eu espero a Juliana voltar ou se eu continuo aqui, porque eu não estou... Eu vou continuar aqui, enquanto a Juliana ela aparece ali, a respeito de Magdala. Alguns detalhes, curiosidade. Quando a gente pega o nome de Magdala, da cidade, Migdal, né? Se a gente pegar em hebraico, seria Migdal, e aí Magdala seria já o aramaico, da onde o latim, a cidade Magdalena vem do latim, por isso para nós tiramos o D, ficou Madalena em português. A palavra Migdal significa torre. Então, o nome da cidade está ligado à expressão da torre. Por isso, alguns na tradição vão associar a imagem de Maria Madalena àquela que enxergou mais longe, mais alto, porque associaram a imagem da torre ligada à cidade a possibilidade dela alcançar, enxergar, né, dimensão aqui seria mística, espiritual, mas enxergar para além, enxergar mais longe. Mas, enfim, ela tem essa ligação, essa origem nessa cidade. A vereadora Juliana colocou muito bem, né, fez as pesquisas, digamos, a tarefa de casa certinho, que é identificar Maria Madalena como aquela que tinha posses. E eu gostaria de partir daqui, né, para poder aprofundar um pouquinho mais, já entrando nos livros, né, canônicos, ou, melhor dizendo, nos evangelhos. Por que nos evangelhos? Porque somente nos evangelhos é que Maria Madalena ela vai aparecer, vai ser citada. Maria Madalena, ela será citada 12 vezes nos evangelhos canônicos, depois ela há um certo ocultamento de Maria Madalena, nas cartas ela não vai aparecer nem no Apocalipse, enfim, nos outros demais escritos, o Ato dos Apóstolos, por exemplo, Maria Madalena, ela não vai aparecer. Melhor, tem um pequeno, num versículo da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 6, se eu não me engano,
ali é mencionada uma Maria, que seria colaboradora, né, nos trabalhos, ou aquela que muito trabalha, e Paulo cita, né, ali nesta carta. Dizem alguns estudiosos que existe a possibilidade desta Maria ser Maria Madalena, uma vez que esta Maria ela está ligada à cidade de Roma. Então, como Roma é terra de pagão, de estrangeiro, digamos, de cultura grega, quem melhor do que alguém que viveu em Magdala e que tinha conhecimento, contato com essa cultura, para ser aquela que atuaria ali como evangelizadora? No entanto, o apóstolo Paulo não coloca ali o epíteto, né, Magdala, ou de Madalena, que aparece nos evangelhos. E por isso existe a crítica. Paulo também ocultou Maria Madalena porque não colocou. Mas qual seria a outra Maria? Agora, Paulo fez de propósito ou não, é lógico que essa resposta não dá para a gente dar, mas dá para levantar possibilidades. O que o apóstolo Paulo ele pode ter feito, né, não que eu queira defender Paulo, ser advogado de Paulo, eu vou colocar uma crítica aqui e, ao mesmo tempo, um certo elogio à atuação de Paulo. Ele pode ter buscado informações dentro de uma sociedade extremamente patriarcal, com lideranças que estão dentro deste modelo. E por buscar com essa liderança, talvez essa liderança já tinha ali uma intenção de ocultamento da figura de Maria Madalena. Isso é uma possibilidade. Agora, não dá para salvar Paulo. Por quê? Porque Paulo também era homem. A gente não pode esquecer que era um homem também escrevendo dentro de uma sociedade patriarcal, uma cultura toda ancorada, né, neste modo de entendimento. Então, Paulo cita Maria, depois não cita. E aqui a crítica maior a Paulo é que na carta aos Coríntios ele vai falar da ressurreição de Jesus e vai citar os apóstolos, Pedro, Tiago, e vai dizer que apareceu a 500 irmãos, né? A gente coloca irmãs aqui, para dar um jeito de perceber que Maria Madalena estava ali, porque de fato Paulo não citou Maria Madalena. Então a gente não pode querer aqui falar, nossa, Paulo, ele pode realmente, como fruto da sua época, também ter deixado de lado. E, segundo as pesquisas, existe também uma possibilidade grande disso. Eu estou falando disso, Juliana, porque eu estudo mais a fundo as cartas de Paulo, né? Então, dá para navegar um pouco melhor ali. Agora, voltando lá. Você quer... Pode falar. Pode falar, Juliana. Não, Juliana. Não, pode falar, porque... Não. Pode ficar à vontade. É o bate-papo, é o nosso café, Juliana. É o nosso café. E as pessoas vão também comentando. Na verdade, eu perdi um pedaço do que você estava falando, né? Mas eu peguei a sequência. Então, de repente, se eu perguntar alguma coisa aqui, você já falou, por exemplo. Eu tenho uma fala aqui, um escrito aqui, que diz que ela estava, na verdade, à frente do seu tempo, né? À frente do seu tempo, e... No entanto, para que Maria Madalena e essas outras personagens femininas, né, as outras que acompanhavam junto, aí você fala se é isso mesmo, pudessem empreender a trajetória para a criação do reino de Deus, elas teriam que ser radicais e burlar, né, burlar as regras estabelecidas para mulheres durante aquela época, pois não havia condições para que elas pudessem participar daquele movimento, exceto se pudessem viver de forma independente dos seus laços familiares, ou seja, para se tornar apóstola, seguidora, discípula, ajudar na evangelização, elas foram à frente do seu tempo, né? Porque naquela sociedade a restrição das mulheres, as mulheres judias, era muito grande na Palestina na época, então era bastante severa até. Então a Maria Madalena ela deu foi à frente do seu tempo, deu essa burlada na lei ali, naquele momento histórico, né? Então, é bem interessante você vendo outras visões e a comparação e realmente colocando Maria Madalena no tempo com Jesus, a questão da evangelização. Então, é bem interessante. Mas vai lá, continua a sua fala. Eu só queria... Maria Madalena, ela e as outras mulheres, conforme você bem colocou, a hora que caiu aí,
você perguntava de Magdala, e eu estava respondendo que aquilo que você falou está corretíssimo, está dentro daquilo que as pesquisas apontam realmente. E o outro aspecto, um era o econômico, que você ressaltou, né, que ela tinha ela conseguia manter e até sustentar, ajudar a evangelização com suas posses. A gente vai ver isso daqui a pouco entrando nos textos. Mas ela, além de ter digamos assim, ter as posses para poder ajudar, ela também, ela tinha podemos dizer assim, que socialmente, que é o segundo ponto que você levanta, ela rompeu, de fato, com aquilo que era o pré-estabelecido, a ponto de alguns suspeitarem que a possessão dela, na verdade, seria porque ela não aceitava se conformar aquele modelo, e por isso aquilo causava nela ali, né, todo a não aceitação. Você imagina uma mulher dentro de uma sociedade extremamente patriarcal, onde a religião ela está ancorada nesse modelo, naquela época, né, diga-se de passagem, não sei hoje se ainda é assim, mas naquela época era assim, e ela teve que romper com esse modelo, quando ela faz ela busca essa experiência, deve ter sido, entrando um pouco na psicologia da personagem, angustiante para Maria Madalena, né? Porque hoje, se a gente pensar hoje, o que isso acarreta para as mulheres, imagina naquela época ela tentar romper com esse modelo. E, de fato, ela rompeu. E agora a gente pode entrar nos textos para mostrar como que isso aconteceu, que é a parte que eu acredito que é mais interessante do nosso bate-papo. Acredito que a gente vai conseguir ficar só nos evangelhos canônicos, porque a empolgação, a vontade era de ir para os apócrifos também, falar dos gnósticos, nos evangelhos gnósticos, mas não caberia mesmo tudo isso numa live. A gente vai empolgando muito. Indo para os textos, o Evangelho segundo Lucas, o capítulo 8, ali no início, né, versículo 1 ao 3, se alguém tiver aí com a Bíblia pode procurar, mas acompanha, né, pode pegar depois com calma. Lá aparece, então, citados por Lucas, as mulheres que acompanhavam Jesus desde a Galileia, e das quais haviam sido expulsos espíritos, né, impuros, espíritos do mal, malignos, e aí a tradução traz lá, depois falando a referência a demônios, lógico, uma compreensão muito distinta do que é hoje, não dá para aprofundar muito isso, mas pegando o texto, daquelas mulheres, então, foram expulsos, né, espíritos, e também elas foram curadas de enfermidade. E essas mulheres acompanhavam Jesus desde a Galileia, atenção, né, especial aqui, porque desde lá elas vinham acompanhando e ajudavam, ou sustentavam, na verdade, a missão com os seus bens. E aí, o que isso significa? Que aquelas mulheres não são aquelas mulheres que ficam servindo, simplesmente ajudando, digamos, se fosse comparar com hoje, com a parte da casa, cozinha, lavar, passar. Não, aquelas mulheres, elas pagavam, digamos, né, entre aspas, mas elas sustentavam a missão. E se elas sustentavam, ela é como se alguém que vai fazer uma faculdade, ela paga, então ela tem o direito igual a todos aqueles que também estão fazendo essa faculdade. Entende onde eu quero chegar? Ela é igual aos discípulos, os demais discípulos. Acompanhavam, então, na mesma, digamos, na mesma realidade dos discípulos. Lógico que daí fala que os 12, né? Porque é Lucas que está escrevendo, já tem essa preocupação na época que ele escreve, de mostrar, digamos assim, os 12 apóstolos, a figura, ele já está preocupado, entre aspas, mas ele tem uma preocupação com essa mudança, tanto que Lucas é ele que faz aquela cena de Maria sentada, a Maria de Betânia sentada, né, ouvindo Jesus, e Marta trabalhando. Então, ele já tem uma tendência aí para esse modelo. Agora, voltando no texto, somente Lucas, Juliana, que cita as mulheres seguindo Jesus, como o nome dessas mulheres que estão seguindo Jesus, que depois praticamente elas desaparecem, elas não aparecem nem em Marcos, não são citadas em Marcos, nem em João e nem em Mateus, somente Lucas, que era uma espécie de um pesquisador muito, né, digamos assim, ele
procurava aprofundar bastante, correr atrás, pode ter colhido essas informações e, de fato, ter encontrado informações sobre essas mulheres que estavam no início, né, ali do projeto, do movimento de Jesus. Essas mulheres, estando no início do projeto, desse movimento, elas não aparecem depois quando acontece justamente isso que você apontou no que você leu aí a partir da sua pesquisa. Quando essas mulheres, com a morte de Jesus, é lógico que Jesus ressuscita e está presente de outro modo na comunidade, na igreja, mas se ele não está fisicamente presente, os outros, né, demais líderes da igreja, ou os discípulos, os apóstolos, a tendência era eles também assimilarem ou voltarem, né, a colocar em pauta ali a questão a questão cultural. E aí as mulheres foram como que empurradas de novo para o ocultamento. A sociedade patriarcal, quem tinha uma mente aberta, que considerava iguais homens e mulheres, era Jesus de Nazaré. E a gente não pode cobrar isso dos seus seguidores. Não tem como, a não ser de uma Maria Madalena, que eu vou chegar lá. Porque a ideia de discipulado de iguais, e aí vai uma indicação já, a Elizabeth Fiorenza, ela tem obras publicadas no Brasil, vale a pena para quem quer aprofundar essa temática, ela apresenta aí esse modelo, uma biblista norte-americana, mas ela aprofunda essa questão de apresentar o texto bíblico, o Evangelho de João, enfim, como o desejo de uma comunidade de iguais, onde não tem a distinção. Aí, voltando lá, então, se essas mulheres já acompanhavam Jesus, no capítulo 8, é dito que de Maria Madalena saíram 7 demônios. É até interessante que quando a gente vê exorcismo, o exorcismo praticado para tirar o demônio e dela sai o demônio. Então, é uma observação à parte, mas para quem estuda a Bíblia sabe que isso tem uma certa importância, porque é lógico que associando com o anterior, Jesus expulsou o demônio, mas dela é dito que dela saíram 7 demônios. E por que 7 demônios? Haja vista que na época, aqui eu abro um aspa, porque o assunto é importante, porque senão tudo que eu falar depois vai por água abaixo. Demônio ou endemoniado não estava relacionado a pecado. A pessoa que era considerada endemoniada, o possesso da época, era porque naquela época a pessoa tinha uma enfermidade que ninguém sabia qual era, não tinha explicação, então não tinha como resolver ou buscar ajuda, ou era algum problema ligado à questão psicológica, mental. E Maria Madalena, visto como louca, tem gente que aí faz associação lá. Mas então aliás, não é relacionado então a nenhum pecado. Então, o fato de ser possesso não quer dizer que era pecadora, principalmente a conotação moral, que é o assunto que eu quero chegar também hoje. Tanta coisa para chegar hoje que só Jesus nossa causa também. Tô achando que vai ter que ter uma parte 2 aí, hein, Márcio? Porque já estamos 40 minutos de live. Tem um monte de comentário. E aí, então, com essa internet que até, graças a Deus, parou de cair. Então, não sei não, acho que vai ter que ter parte 2 aí de Maria Madalena. Mas vamos lá, segue vamos fazer assim. Vamos tentar pegar, então, só a questão dos textos, que é mais, digamos, o mais importante, principalmente para quem atua aí nas comunidades, né? Que tem essa relação direta aí. Depois, se for o caso, a gente talvez convoque para uma próxima para tratar de Maria Madalena nos Evangelho Gnóstico, que é também muito interessante. Pode ser. Você que sabe aí, a condução é sua. Voltando lá no texto. Quanto essa mulher, aliás, em Lucas, então, aparece Maria Madalena, está citada como aquela que anda junto com outras mulheres. Ali você tem Joana, né, esposa de um administrador de Herodes, de Cusa, né, também Susana. Essas mulheres sustentavam, então elas bancavam a missão. Isso aqui é importante, porque sem essas mulheres matrocinando, isso não aconteceria, né? E essas mulheres... no capítulo 7 de Lucas, como que foi associado, então, Maria Madalena, como a pergunta da live, né, pecadora ou santa, como que ela se tornou mesmo, né, a pecadora, que conforme a gente conhece essa apresentação dela, essa tipificação. Por que veio essa questão da...
Exatamente. Por que que ela foi associada à pecadora e à prostituição? Porque a gente já emenda aqui naquilo que eu vou apresentar agora. No capítulo 7 do Evangelho de Lucas, dos versículos 36 ao 38, mais pontualmente falando, aparece ali uma pecadora anônima, que é dito que ela é pública, é conhecida na cidade. Logo, se ela é uma pecadora conhecida na cidade, ou digamos pública, a imagem relacionada a uma das atividades da época poderia sugerir a prostituição. Poderia. Não tem como afirmar porque o texto não fala. E pecadora não serve somente para quem naquela época, para quem se prostitui. A pecadora, o pecador estava relacionado a outras questões também. Agora, por que foi associada apresentada como prostituta? Esta mulher do capítulo 7 de Lucas, ela foi até Jesus, o texto vai dizer que ela entra na casa de Simão, do fariseu, na casa de Simão, fariseu, o texto diz, essa pecadora, que é anônima, não aparece o nome, uma mulher pecadora da cidade, lá não diz Maria Madalena, isso é importante. Então não está associado, o nome não aparece ali, então não tem como afirmar que é ela, e aí vai complicar um pouco mais a afirmação que foi dada depois. Por quê? Porque quando essa mulher entra na casa de Simão, do fariseu, que é uma pessoa muito importante na época, Jesus está jantando, né, como convidado especial da noite ou da tarde. Ele está jantando e ela vem por detrás de Jesus, porque normalmente era inclinado, praticamente deitado, com os seus cabelos, e aqui entra, ela pega um vaso com perfume, com óleo aromatizado, ela vai ungir os pés. O fato dela ungir os pés de Jesus, a expressão, né, ungir os pés, depois com os seus cabelos provavelmente longos, naquela época era costume de quem praticava essa atividade, até mesmo entendida como uma profissão, da prostituição, estava ligado às mulheres que andavam com os cabelos soltos. E então, olha para você, a personagem não diz que ela era, mas vão montando ali, né, juntando as peças para criar-se uma imagem. Então, ela vem por trás, ela unge os pés de Jesus ali com esse óleo aromatizado, ela beija os pés de Jesus. Então, tudo isso vai construindo formando a ideia. Era uma prostituta, logo era uma pecadora pública, então uma prostituta. Agora, olha só, Juliana, como que dá para perceber que, infelizmente, a mistura das mulheres, que eu vou chegar nela, estou mostrando aos poucos como aconteceu, complica o modelo, a Maria Madalena como modelo para hoje, para a mulher dos nossos dias. Aquela mulher do capítulo 7, que não é dito que é Maria Madalena, e sequer diz que era, ou afirma que era uma prostituta, ela então é entendida como uma prostituta, como uma meretriz. E aquela mulher, o Papa Gregório Magno, lá, né, em 591, numa homilia, né, se eu não me engano, é a homilia de número 25, aliás, tem duas, a homilia 25, a homilia 33, procurar vocês vão achar. Nessa homilia da Sexta-feira Santa, ele falou de Maria Madalena, e foi ali que ele associou, ele diz, né, no texto dessa homilia, que ela seria aquela pecadora. Então ele fala, Maria é a mesma da qual, ele diz lá, da qual foi expulso 7 demônios, que é a mesma Maria, que é a pecadora apontada por Lucas. Só que o texto não diz que ela era a Maria Madalena. Então, só que o Papa, falando isso numa homilia, isso aí, a partir dali, então, começou a formar. E ele associa a ela também a Maria de Betânia, que não também, lá em João, não aparece como Maria Madalena. Você tem Maria de Betânia, irmã de Lázaro, não é Maria Madalena. Contudo, como também Maria de Betânia, ela também ungiu lá os pés de Jesus, foi fácil fazer essa associação com os recursos que o Papa tinha na época, né? Ele fez essa associação. Então, logo, ela é a mesma também de Betânia. 3 mulheres foram juntadas em uma única, para formar uma outra. Eu diria assim, que nem a Maria Madalena. Juntou-se Maria Madalena, de fato, com Maria de Betânia e com a pecadora anônima, e formou-se uma quarta mulher, que é a Maria Madalena que a gente conhece.
Percebe o que foi feito? Ah. Agora, voltando lá no texto, que agora eu empolguei mesmo. Voltando no texto. Se você pegar o texto, o capítulo 8 vem logo né, na sequência do capítulo 7. Logo, o Papa leu e falou, ó, se aqui a pecadora ali, né, aquela pecadora pública que ungiu os pés, ela está no capítulo 7, logo, quando fala ali na sequência, está falando da mesma. Só que um detalhe, o texto diz que ao sair dali, né, acompanhado com os discípulos, com as mulheres, e daí diz, aquelas mulheres estavam já com Jesus e estavam sustentando o seu, né, ministério. Como poderia ser a mulher que havia acabado, né, de passar por uma experiência ali com Jesus na casa de Simão? Então, não tem como, né, não dá para fazer essa ligação. Isso aí realmente foi uma personagem, uma imagem construída que ajudou na época a busca para a penitência, o perdão, dentro de um contexto, mas que de fato tirou toda o papel de apóstola, por exemplo, que deveria mais ser ressaltado, da própria Maria Madalena. Essa mulher, agora eu avanço com outro texto. Percebe como não dá para falar que é a Maria Madalena? Sim, e aí deixa eu só fazer entrar um parênteses aqui. A nossa live hoje, eu quero cumprimentar todas as pessoas aqui que estão entrando, tem vários comentários interessantes. Não vou conseguir falar todos agora, cumprimentar todos agora. Agora eu dei um jeito aqui, eu acho que daqui a pouco eu cumprimento. Mas eu queria fazer um parênteses. Essa live de hoje é aquela assim, é o comecinho, né, Márcio? Não dá para gente aprofundar de maneira, como que eu posso dizer? Aprofundar na complexidade que é a questão de Maria Madalena, e até mesmo nas questões bíblicas, de estudo bíblico. Isso aí, o Márcio é professor, formado, teólogo, e tem os cursos, e enfim, e pode aprofundar muito mais nos cursos, né? A gente não está, aqui não é um curso, é uma live, é um bate-papo sobre Maria Madalena, e os alunos que acompanham o Márcio sabe que tem uma profundidade muito maior em outros temas, as cartas de Paulo, por exemplo, né? A conversa que nós tivemos da outra vez, enfim. E aí, se alguém tiver com dúvida, se alguém tiver outras questões, eu convido a fazer o curso, né? Eu acho que é muito importante, porque assim, não dá para numa live a gente tirar todas as dúvidas, e não dá para uma live. E também a gente, assim, não quer ficar na superfície, né? A gente também não quer ficar na superfície, a gente quer aprofundar um pouquinho, mas não dá para aprofundar tudo. Então, a gente não quer ficar na superfície daquilo que a gente fez na catequese, mas a gente quer aprofundar um pouquinho e sentir o gostinho ter um gostinho de quero mais, e conhecer mais, e aprofundar mais, estudar mais, né? Então, eu convido quem estiver com dúvida, quem quiser saber mais, procurar os cursos do Márcio, procurar os cursos nas paróquias, o Márcio dá curso nas paróquias, na escola de política, né? A escola de política da diocese tem aulas, claro que não sobre Maria Madalena, mas tem aulas assim bem interessantes e importantes, que a escola de política da diocese fica lá no seminário, né? Enfim, aí tem todo um aprofundamento de quem quer, e depois entra em contato com o Márcio até mesmo para saber, né, sobre os cursos, onde vai ter, onde está tendo, se vai ter curso online, enfim. Eu só queria fazer um parênteses, exatamente porque tem pessoas que às vezes demonstram alguma dúvida e talvez a gente não consiga tirar as dúvidas agora, até por causa do tempo. Mas fica aí, Márcio, continua a sua live, que quem está entendendo está gostando. Eu vou fazer, porque a gente caminha para o final da live também, né? Na verdade, né? Inclusive, na nossa conversa lá, a gente já avançou bastante na conversa, porque o assunto é instigante. Como eu havia comentado com a Natália, até a Natália falou que ela tem desejo. Precisaria fazer um curso, né? Montar um curso sobre Maria Madalena, porque a gente vai ficar exclusivo na parte dos textos dos evangelhos, mas daria para avançar hoje aí para um curso tranquilamente, pelo menos de um mês ali, daria para trabalhar ali uns quatro encontros. Enfim, vou fechar aqui o assunto do texto.
Quando você associa essa imagem, aliás, você não, né, Juliana? Foi o Papa Gregório Magno, em 591, que associou. Quando o Papa fez isso, a partir daí, tudo que falou sobre Maria Madalena partiu daquela junção. Então, Maria Madalena, ela foi representada pela arte, Maria Madalena, né, em cada época, lógico, teve um detalhe aqui e ali que mudou, mas ela é essa personagem que foi apresentado. Logo, o modelo que serviu, aquela que serviu de modelo para as mulheres da igreja, foi essa Maria Madalena de 591, que é a penitente arrependida, essa pecadora ou a prostituta que se arrependeu e que recebeu o perdão e que também, portanto, nós, no caso aqui específico das mulheres, devemos imitar Maria Madalena do mesmo modo, buscar o perdão tal, e essa redenção. Só que a Maria Madalena apóstola, líder, né, que é citada em primeiro lugar, na maioria das vezes que aparece nos textos, essa é Maria Madalena, 12 vezes citada nos evangelhos, ou seja, mais citada do que a maioria dos apóstolos, essa ficou ocultada. Maria Madalena, aquela que foi a primeira a fazer a experiência do ressuscitado, essa ficou ocultada. Por isso, o decreto, a extrema importância, né, da elevação da festa apóstola dos apóstolos. Essa mesma Maria Madalena foi associada, então, a Maria de Betânia, devido a essa imagem de ungir os pés de Jesus, tornando assim, então, a Maria Madalena, que passou aí até em 1969, 1978, pelo menos até ali, né? E antes disso, antes do Papa Gregório colocar desse modo, havia discordâncias, né? Não era apresentado Maria Madalena deste modo, ela era apresentada como apóstola, inclusive dentro da própria patrística, alguns nomes da patrística apresentavam Maria Madalena. Ambrósio, ele sugeriu que seria pecador, então ele já começou a complicar um pouquinho ali. Mas se você pegar outros nomes, o próprio Santo Agostinho, pegar outros nomes da patrística, Maria Madalena já estava, né, a imagem não era essa. É a partir de 591 que isso vai acontecer. Só que... Então, peraí, a imagem da época... Márcio, na época de Santo Agostinho, a imagem de Maria Madalena, então, não era essa de pecadora. Não era essa de São Gregório. Não era essa. É a partir de Gregório Magno que ela adquiriu essa imagem. Depois foi fortalecida em 1517, né, digamos assim, uma rainha da França, ela pediu para o seu capelão, né, lá do palácio, pediu para ele fazer uma biografia de Maria Madalena. Ele foi consultar um humanista na época, muito conhecido, o humanista fez a pesquisa, e aí, lógico, fez a pesquisa, fez algumas descobertas que hoje a gente está vendo aqui que ele não estava errado. Só que ao apresentar e escrever um livro, incomodou. E teve um bispo de Paris, né, arcebispo de Sens, que era uma região da época, que ele escreve, né? Ele escreve uma carta para outro bispo da região lá, e ele diz assim: olha, se a igreja tivesse aceito essas ideias dos humanistas e dos protestantes, aqui eu abro aspas, os protestantes, tanto Lutero, como Calvino, como Zwingli, né, que é a reforma da Suíça, nenhum deles aceitaram essa junção. Para eles, Maria, as mulheres são distintas. Não era essa a compreensão da reforma. Logo, se as mulheres são distintas, e os protestantes falam que são distintas, e os humanistas estão falando que são distintas, aí ele falou assim, o que pode acontecer voltando lá, se a igreja aceitar, se Roma aceitar isso que eles estão falando, os humanistas e os protestantes, que, diga-se de passagem, estavam certos na análise, né? O que vai acontecer? Estou dizendo isso porque Roma aceitou agora, tá? Tá bem, isso está bem... Está bem tranquilo, fácil. Quando se aceitar, ela como modelo de moral, então a questão aqui é moral, é o moralismo. Sim. Ela como modelo de moral, ela vai ser tirada, a igreja vai perder muito. Ou seja, as mulheres, né, que estavam seguindo esse modelo e tendo ela como modelo, acabariam, né, se distanciando desse modelo. Vai que as mulheres entendem que, em vez de seguir como modelo uma penitente pecadora, ela resolvesse seguir aquela que foi apóstola dos apóstolos, né? Diga-se de passagem.
Vai que, né? Mas, Por isso que... Márcio, ó, um parêntese. O espírito vai revelando na época, né, Márcio? Então, quem a gente está sendo revelado agora. O Papa Francisco está aí para nos abrir os olhos e de repente é um momento de olhar para as mulheres como protagonista também dentro da igreja, né? Então, ter o protagonismo das mulheres dentro da igreja, quem sabe, né? Eu acredito que não tem volta, como eu já disse na outra live, não tem como. Por quê? Porque, como eu disse no começo, né, a questão da ciência, da comprovação, contra fato no argumento. Por isso que a igreja, sábia que ela fica longos anos pesquisando, estudando, mas ela não nega aquilo que é fato concreto. Por isso que o Papa está aí e não tem como negar. Foi apagado lá, como eu disse, né, em 1969, né, foi tirado já, por quê? Porque lá já... com certeza, nessa época, já haviam percebido que não era nada daquilo lá. Então, essa imagem, a violência simbólica, e aí eu entro num ponto caminhando para o final, né, que eu acredito que a gente está batendo ali no teto, mas com a violência, violência simbólica, isso vem lá do Pierre Bourdieu, que é a construção, por exemplo, quando alguém que tem o dominado tem uma relação com o dominador, só que quem apresenta toda a forma de compreender, de conhecer, é o dominador. Então, por exemplo, se você, vamos supor, Juliana, que você fosse dominada numa sociedade patriarcal como mulher, provavelmente a postura de dominada caberia a você, né? Não teria como fugir. Agora, imagine que você, como dominada, só lesse aquilo, ou estudasse, ou aprofundasse, e tivesse conhecimento oferecido por parte do dominador. Diga-se que na época, né, eu tenho que perder essa mania do diga-se de passagem, porque é naquela época, quando você tem uma cultura patriarcal onde os homens, né, 15% dos homens das cidades, né, tinham condições de estudar. As mulheres, poucas mulheres estudavam. Eu acredito que Maria Madalena estava entre essas poucas, pela maneira, né, que é apresentada a figura dela e como ela influencia e aparece tantos apócrifos gnósticos a respeito dela, ela devia também ter ali. Agora, independente disso, dentro de uma cultura que seja oral, também seria um modo de apagar Maria Madalena, porque se ela é oral, tudo transmitido, a partir do momento que se coloca no texto, agora tem que ser o que está no texto, tem que ser nos escritos, né? Digamos ali no cânon ali. Se tem que ser por ali, ela perde a sua autonomia, e aí você apaga facilmente, porque depende do texto agora para definir o que é certo, o que é errado, qual que é o modo correto. Então, Maria Madalena entraria, né, dentro dessa situação aí que eu coloquei, ela sofre, né? Essa é a compreensão atual, ela sofre uma violência simbólica, porque as mulheres, no geral, sofrem, Maria Madalena sofre, mas por parte da própria igreja, na pessoa do Papa Gregório Magno. Porque a partir do momento que ele muda, não apresenta ela, ele mudou a identidade da Maria Madalena. E se ela mudou a identidade, ele construiu, sim, uma outra Maria Madalena. Então, você tem a Maria Madalena, né, histórica lá, e você tem a Maria Madalena, que é esta. Se quem está ouvindo quer continuar, né, adotando ela como modelo, sinta-se tranquila, né, siga esse modelo tranquilamente. Agora, de fato, é uma outra Maria Madalena, assim como outros personagens da Bíblia, a gente poderia fazer a mesma, né, a mesma abordagem aqui e apresentar, que o próprio apóstolo Paulo, depois que ele morre, decapitado, os discípulos, seguidores de Paulo, mudam totalmente ali, em alguns pontos, aquilo que Paulo propunha nas suas cartas. Por isso que 7 cartas são atribuídas autênticas, como autênticas a Paulo, e as outras 6 cartas que o Corpus Paulino dedica a ele não são de Paulo, ou pelo menos pesa suspeitas consideráveis sobre essas cartas. É um outro Paulo, que eu escrevendo sobre Paulo, como Lucas escreveu, eu crio o meu Paulo, e não é o Paulo que, de fato, é o Paulo histórico. E essa Maria Madalena histórica, que a gente tem realmente pouca informação sobre ela, infelizmente, né, pelo que a gente tem, e aqui é um ponto importante para caminhar para o fim da live, ela aparece aonde? Ela aparece na cena de ressurreição, ela aparece aos pés da cruz em todos os evangelhos canônicos.
Ou seja, numa sociedade onde a mulher não era, né, não tinha importância, não se ouvia, o testemunho não era importante, né? Naquela série da Netflix ressalta bem isso, não ouvir a mulher, para que vai ouvir? Porque não tem importância. Então, a mulher desconsiderada, os escravos também não tinham voz, as crianças não tinham voz. Tanto é que Marcos fala, né, na multiplicação dos pães, dos 5.000 homens que estavam lá. Nem cita as mulheres. Mateus ainda diz 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. As crianças. Ele ajudou. Verdade. Agora, as mulheres, então, se essas mulheres não têm vez, não são contadas, o que acontece aqui quando você muda essa história? Há um apagamento extremamente, né, que deve ser considerado, né, por quem está estudando. Foi apagada a história, a memória dessas mulheres precisa ser resgatada. Agora, se não tem, voltando lá, se a mulher não tinha voz, não tinha, né, o testemunho não era considerável, como que uma mulher, ela conseguiu, ela teve que ser citada, ela teve que ser inserida e citada nos 4 evangelhos canônicos. É porque, uma vez que essa mulher ocupa uma liderança gigantesca na igreja primitiva, está talvez a maior liderança que existiu, essa mulher não teria como ser apagada, porque o povo conhecia Maria Madalena. Como que eu vou apagar da história alguém que todo mundo ouviu falar? A mesma coisa você tirar, por exemplo, hoje, porque tem uma postura machista, radical, você falar assim, era melhor arrancar o nome de uma presidenta, né? Não tem como fazer isso, é histórico, é confirmado, está ali na história, né? Maria Madalena, então, tiveram, digamos assim, que colocá-la lá, porque senão seria como tentar enganar todo mundo, e era impossível de ser feito isso. Essa mulher, de fato, foi uma liderança extremamente importante ali, equivalente ali, eu não vou colocar equivalente, porque eu vou assumir a linha ocidental, né, a grega, a outra linha fala que é equivalente aos apóstolos, mas eu quero colocar ela como apóstolo dos apóstolos. Acredito que ela está um patamar ali. A diferença é que quem escreveu e falou de quem que era líder, quem estava à frente, depois foram eles. Né? Ela não escreveu mais nada, não escreveu nada, o Evangelho de Maria Madalena atribuído, né, a ela, provavelmente escreveram as seguidoras de Maria Madalena, então deve trazer muita coisa desta Maria Madalena, que vai ficar para uma próxima live, mas essa aonde a gente consegue chegar, né, falando sobre Maria Madalena e respondendo a pergunta, para finalizar, pecadora ou santa, você que está ouvindo a live, Juliana também, né, junte todas essas informações e você consegue emitir uma resposta. Pecadora ou santa? A igreja tirou lá a expressão pecadora, então, quer dizer, não dá para relacionar mais com aquela pecadora anônima de Lucas. Penitente e pecadora também foi tirada do breviário. O que a igreja deixou, e na festa litúrgica, na leitura do dia 22 de julho, na festa dela lido, a experiência da ressurreição, e elevou ela a apóstola dos apóstolos, título que São Tomás de Aquino já usava. São Tomás de Aquino já usava essa expressão. Então, hoje a gente pode dizer, com muita alegria, que Maria Madalena, ou Santa Maria de Magdala, ela é apóstola dos apóstolos, ela ocupa um lugar que nenhuma outra pessoa ocupou, citada até mais do que Maria, mãe de Jesus. Não estou dizendo com isso que Maria não seja importante, mas ela é mais citada do que a própria mãe de Jesus nos textos canônicos. Acredito que por hoje a gente falou bastante coisa, hein? Não, foi ótimo, foi ótimo. Os comentários aqui estão excelentes. E aí eu quero só deixar uma... Né, ouvindo sobre Maria Madalena, aí a gente se apaixona mais por Jesus, por Deus, por Jesus. Ele colocou uma mulher, elevou, né? E aí sem comentários, porque daí não tem como mudar a história. Foi uma mulher que foi lá no terceiro dia para ver, para ungir o corpo de Jesus. Então, elevou naquela época, que já sabia que era uma sociedade, né, patriarcal, que já teve toda uma mudança, porque deixou que as mulheres o seguissem e até mesmo ajudasse, auxiliasse na evangelização. Além de tudo isso, fez com que fosse uma mulher que fosse, né, no terceiro dia,
abrir e ver que Jesus ressuscitou, que é o ápice da igreja, né? Que é o ápice da nossa fé, né? Então, isso faz com que a gente fale assim, Jesus é maravilhoso, e a gente tem que, graças a Deus que ele fez isso conosco, então colocou a mulher ali no patamar. Só tem que agora, lógico, historicamente, culturalmente, e o Papa Francisco está abrindo isso, que as mulheres realmente tomem seu espaço na igreja, na sociedade, o espaço que lhe é de direito. Na verdade, não é nem mais nem menos, está ali igual, né? Somos cidadãos, cidadãs iguais, e em direitos, tem uma palavra muito importante aí, direitos e... não vou lembrar agora, mas somos iguais a dignidade, somos iguais. Né, dignidade, isso, exatamente, dignidade, exato. Eu vou emprestar essa fala sua para fechar aqui, porque tem algo muito interessante que você falou aí, mas colocando na questão bíblica ali, dá para dar uma, digamos, visibilidade a isso, olhando para o texto. Mas os apóstolos, até você falou do final da série, eu acompanhei lá a cena da crucificação, os apóstolos todos correram, fugiram, esconderam. Ou seja, na experiência tanto do Calvário como da ressurreição, eu vou usar João agora para falar sobre isso para fechar, na experiência, né, do Calvário, quem estavam lá eram as mulheres, os homens não estavam. Logo, tudo aquilo que foi escrito depois, né, colocado no texto por homens, né, pelas comunidades, dependeu do testemunho de quem? Das mulheres. E aí, o Evangelho de João, no capítulo 19, apresenta Maria Madalena indo, né, lá para ungir, né, o corpo de Jesus. Ela vai até o sepulcro. E quando ela chega no sepulcro, ela olha lá, ela meio que estranha, né? Porque fala, ué, mas cadê? A pedra está removida. E chama tanto Pedro como João. O texto diz que eles vêm correndo, e João, o discípulo, que depois vai ser também, né, colocado na imagem do discípulo amado, esse é uma outra live, ele chega até o sepulcro, ele para na entrada do sepulcro, espera Pedro, que representa a igreja, né, o apóstolo, aquele que é a liderança. O apóstolo Pedro chega, entra, olha, vê os lençóis, não diz nada de Pedro. Aí João entra correndo atrás, ele vê e crê. Ele vê o lençol, ele vê vazio e crê. Mas ele não viu o ressuscitado, ele vê e crê. Então ele faz aquela experiência meio gnóstica, de não precisar tocar para crer. Ele vê e crê. Só que eles saem de lá, e Maria Madalena fica chorosa do lado de fora. E como a gente está falando dela, eu vou fechar, gostaria de fechar de maneira áurea, né, com chave de ouro. Maria Madalena do lado de fora, chorosa, ela identifica ali, né, no seu sofrimento, um jardineiro, como um jardineiro. Ela entende que é um jardineiro que se aproxima dela. Só que, na verdade, é o ressuscitado. E quando chama Maria pelo nome, ela reconhece o ressuscitado. Ou seja, ela faz a experiência, ela vê, aqui é no sentido de fé, mas ela faz a experiência do ressuscitado. É a primeira que faz a experiência. Os outros, mesmo João, né, o Evangelho de João poderia até ter forçado um pouco, mas ele manteve isso. Até o próprio João, no Evangelho, chega ali, ele crê, o que é, digamos, até muito importante. Mas ela faz a experiência do ressuscitado. E aí Jesus diz para ela ir e anunciar aos outros irmãos que estão reunidos. E Maria Madalena, então, parte para anunciar. Por isso, no domingo de Páscoa, quando você pega lá a introdução do domingo de Páscoa, você observa que todos os anos há o grito, essa fala de Maria, eu vi o Senhor. É Maria Madalena. É ela que está presente no evento mais importante da fé cristã. Eu digo cristã porque se a Igreja Católica hoje ela tem isso de forma mais apontada, os outros já tinham. Então ela é aquela que está, de fato, fez essa experiência que deu início a tudo. Deu início a tudo. Porque tudo na Igreja Católica, tudo se formou a partir da experiência da ressurreição, do domingo da Páscoa. E quem foi que disse, eu vi o Senhor, e anunciou no domingo da Páscoa, foi Maria
de Foram Magdala, de Madalena. Migdal, de Madalena, de Madalene, da É onde isso aí. né, que você Foi quiser a uma tradução. mulher! Foi uma Foi uma mulher! mulher, Juliana. E não foi só uma mulher, Juliana, Márcio, foi a mulher. No foi a contexto bíblico, ela mulher, foi é a verdade, mulher. é verdade. Márcio, eu só tenho que agradecer mais uma vez Eu que por agradeço essa live muito. maravilhosa e várias pessoas aqui agradecendo, cumprimentando, gostaram muito, já estão pedindo curso, que façam um curso sobre Que Maria bom. Madalena. Tá lançado o desafio aí, Márcio. Pensa num curso e a gente vai também no curso. A gente quer aprender mais. É muito importante com que, mais uma vez falando, né? É muito importante a gente aprender, conhecer a partir de estudos, pesquisas, né? Não ficar no achismo, mas assim conhecer. E a gente está no momento oportuno. As mulheres estão tendo essa abertura e os homens também que têm que conhecer e têm que saber e têm que aproveitar que nós temos esse a abertura de conhecimento aí. A gente está tendo esse onde acessar, né, bons conteúdos, bons professores, enfim. Eu quero agradecer, só tenho que agradecer por mais essa live e todos que participaram. A gente não consegue ler todos, nem cumprimentar todos, porque é muito dinâmico, né? Mas aqui as pessoas estão agradecendo e eu também só tenho que agradecer, Márcio. Obrigada a todos que Eu acompanharam que agradeço. e se puder, a gente faz uma outra e mais para frente, com outros assuntos, com outros temas. Aí eu até falei, já sugeri para a gente falar sobre a Laudato Si, né, que é sobre o meio ambiente, e que o Papa escreveu, mas porque é um tema sempre atual, né, independente do que está acontecendo hoje aí com a Amazônia, com o Pantanal, enfim, é um tema sempre atual. E você falou uma frase muito importante lá, quando a gente fez a conversa sobre a natureza. Você lembra a frase que você me falou? E aí, para fechar o assunto, para dando tchau, que Eu é na lembro. natureza. É que Lembra? a igreja ela tem, a igreja católica, ela tem como fontes, né, da revelação, ela tem a Sagrada Escritura, tem a tradição, a patrística, os santos padres ali, né, a colaboração deles, dos seus escritos, ela tem o magistério. E ela tem, isso aí, lógico, se a gente buscar, Santo Tomás de Aquino já falava das vias do acesso a Deus. Mas num documento oficial, na Laudato Si, entra ali, o Papa apresenta, lendo no texto, apresenta a natureza como também um local de revelação de Deus, né? Da manifestação. Então, seria aqui uma quarta fonte, que é a própria natureza, que muda Olha muita isso, coisa. muita coisa. Pensa, se falou sobre a escritura, a magistratura, né? Como que é? A escritura, O a magistério, tradição e o magistério e a natureza como meio de conhecer a Deus, de se aproximarem de Deus, é isso? exato, não, de revelar, de ter o De conhecimento de revelar a Deus. Deus. Eu diria assim Então, que o grito do apóstolo Paulo foi escutado, porque ele diz que a natureza, né, ansiava, né, gemia, chorava, ansiava pela manifestação pela dos filhos de manifestação Deus. dos Essa filhos de Deus. natureza, ela É, grita e revela Deus. O apóstolo Paulo já falava isso lá em 50 e pouco, lá do primeiro século. verdade. Então, provavelmente eu vou buscar para a gente ter uma Vamos conversa lá. sobre Laudato Si. Ou você, ou alguém que você me indique, mas que para a gente falar um pouquinho mais sobre a Laudato Si, que é tão importante, que fala sobre a natureza. Márcio, muito obrigada. Muito obrigado, Juliano. Obrigado a todo Obrigada a mundo que todos. participou. Meu gesto é E esse. até a Shalom próxima. para todo mundo. Shalom. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada.